Quando eu era criança, o meu sonho era fazer faculdade. Eu tinha em média de uns 6 anos de idade, eu tinha essa pira. Fiz faculdade? Ainda não. Mas por que eu estou dizendo isso? Se eu tivesse uma aspiração muito grande, uma ambição muito grande para poder fazer faculdade, até que ponto eu iria? E é basicamente isso sobre o que a gente vai falar hoje. A cantiga dos pássaros e das serpentes. Eu sou uma pessoa não muito confiável para falar de Jogos Vorazes, porque eu tenho um carinho muito grande pela saga, mas eu vou tentar o máximo possível ser analista na situação desse livro. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é o 6º livro da saga, o qual a gente vê agora por perspectiva o Coriolanus Snow. Eu ainda não consigo falar o nome dele direito, eu não sei o porquê, então ao redor da história eu vou falar que ele é o Snow, e quando eu for me referir à família, eu vou falar a família Snow ou qualquer outro parente Snow, porque eu não tenho paciência para lembrar o nome dos outros personagens, e agora estamos presentes agora no 10º Jogos Vorazes e como toda essa história vai desenvolver. A história começa com a reconstrução do Nova Panem, que agora que a gente tinha passado por uma guerra, e agora a família do Snow, que era uma família influente e rica, não é mais. E o Snow tá tentando se colocar meio que no lugar e querer ainda estar e mostrar para as pessoas que ele ainda tá nesse status que ele tinha antes, mesmo que a família dele esteja passando fome. Ele não aceita o fato de que agora ele é pobre e que ele não pode mais manter os seus estudos ou ter uma boa vida, até mesmo sobreviver mesmo de fato. Os desenvolvedores dos Jogos Vorazes têm uma grande ideia de colocar alunos do ensino médio para ser mentores agora dos novos participantes dos Jogos Vorazes. E o Snow sente que para ele é uma oportunidade, porque se ele conseguir, ele pode ganhar uma bolsa ou pode ganhar alguma influência positiva que ele possa vencer na vida. E era uma ideia para fazer outras pessoas agora da capital assistirem também os Jogos Vorazes, porque agora as pessoas não assistem mais. Na verdade, nos começos dos Jogos Vorazes, como é um sistema muito novo que foi feito para que as pessoas dos outros distritos sempre se lembrarem e nunca se opor aos regimes da capital. Então, para eles era muito viável fazer os Jogos Vorazes para que realmente seja algo brutal, mas agora não estava sendo muito viável, porque além de gastar muito dinheiro para os Jogos Vorazes acontecer, porque é um programa de televisão, teoricamente, as pessoas não estavam querendo assistir porque era muito brutal. O que eu acho muito engraçado, porque pelo desenvolver, quando a gente conhece a Katniss Everdeen, que já é no 180º Jogos Vorazes, aquilo é um momento, é como se fosse o Natal na capital. Então, mais uma oportunidade para o Snow ficar bem animado para isso, porque se o distrito dele vencesse, para ele ia ser uma grande coisa, né? Aí acontece uma pequena reviravolta na mente do nosso Snow, porque ele foi colocado pro Distrito 12, ou seja, o pior distrito, porque o Distrito 13 não existe mais por conta da guerra. Então ele fica com o pior distrito e ele fica se sentindo muito ofendido, porque ele é de uma família influente. Você percebeu que eu falei que ele é de uma família influente? Porque é isso que passa na cabeça dele. Ele ainda tem essa influência, a família dele ainda tem dinheiro. Só que ele mente para as pessoas e para si mesma, mas todo mundo já percebe que ele tem uma dificuldade financeira. E não importa quantas vezes ele estude ou seja o melhor da turma, ele não está no status que ele está ele não está num ambiente com status. Ele não tem mais status. É como, sabe, a gente já vê várias adaptações disso, quando a menina rica, ela não vira mais rica e agora ela tá tentando se recolocar num ambiente em que não é mais dela, porque ela não consegue mais manter aquilo que ela mantinha antes, entende? E é isso, mesma coisa com o Snow, ele tenta manter essa visão de que ele consegue manter coisas caras que antes ele mantinha, só que agora ele não pode mais. E todo mundo sabe disso, os reitores sabem disso, todo mundo sabe disso. Então ele é colocado pro Distrito 12, a qual na mente dele ele ia ser escolhido para um distrito bem grande, o Distrito 1, 2, enfim, que a gente já conhece que são os distritos mais influentes. E a nossa sorteada do Distrito 12 é a nossa queridíssima Lucy Gray. Enquanto eu li os livros, eu me identificava
muito com a Lucy Gray. Ela é uma personagem extremamente extrovertida, muito diferente do Snow, que é o personagem que a gente está vendo a perspectiva dele. E ele é uma pessoa super calculista e uma pessoa que não gosta muito de piada, essa é a verdade. Muito diferente da Lucy Gray, que ela é extrovertida e divertida e gosta de falar com as pessoas e ela tem uma energia muito boa. E pro Snow foi muito bom ele ter pego a Lucy Gray, porque ela é uma artista nata e ela já faz um showzinho já no momento que ela é sorteada. Ela não faz a mesma coisa do que as outras pessoas, que é só subir lá com cara de tacho. Ela faz um show, ela canta, faz um escândalo. E isso foi uma coisa muito bom, porque ela captou o interesse do público. E acho que foi neste momento que o Snow também teve um estralo que, caramba, ela tem um potencial. E com isso, ele tenta o máximo possível também se aproximar dela, porque eles têm que ter essa harmonia um com o outro. Se ela ganhar, ele ganha em cima disso, então meio que ela se torna protegida dele. É tudo em base de Lucy Gray tem que ganhar. E ele faz de tudo o possível para que outras pessoas da capital tenham um contato com ela. Pra você ver que é tão precário a situação no 10º Jogos Vorazes que eles não tinham nem lugar pros distritos. A gente conhece a versão da Katniss, tudo do bom e do melhor. O trem é muito pica, tudo é muito pica. Tem uma torre somente para os distritos dormirem, comerem o que bem entendessem. Um sistema de arrumar eles, depilar. Nesse não existe nada disso. É literalmente, eles são transportados por um trem de carga e eles não têm espaço para ficar, eles ficam num zoológico antigo da cidade. Então o Snow faz de tudo para que a Lucy tenha um contato com as outras pessoas. E a Lucy, ela tem essa capacidade, ela encanta as pessoas, ela consegue, sabe? Ela é uma artista muito nata, ela canta para as pessoas, ela conversa com as crianças e as pessoas acabam indo mais para conhecer os novos distritos. E foi uma jogada muito boa, foi realmente uma jogada muito boa. O Snow, ele manipula tudo que ele conseguir manipular para proteger a Lucy Gray. Ele faz coisas questionáveis, mas ele faz de tudo basicamente para ela vencer. E nesse mesmo tempo, em conexão, ele tenta também gerenciar os próprios sentimentos que ele tem por ela, porque aparentemente o livro dá a entender que ele anda tendo um sentimento por ela e talvez também seja recíproco. Mas vamos cá entre nós aqui era tudo falso. Eu me enganei, eu não tenho culpa se eu sou fanfiqueira. Eu não tenho culpa de acreditar no amor. Eu sei que o livro ia acabar em tragédia. Eu conheço a história. Mas eu achei, tipo assim, tantas possibilidades. Eu sei que no final ele não fica com a Lucy Gray, porque ele não tá com a Lucy Gray em Jogos Vorazes contra Katniss. O meu problema foi acreditar demais no amor. E a sua ambição, ele leva ele a fazer coisas extremamente questionáveis, mas tudo pra ele conseguir o que ele quer. Ele quer aquilo e ele vai seguir até o final. E às vezes passa na minha cabeça, como foi o questionamento no começo desse vídeo, até que ponto você chega pra realizar aquilo que você deseja na sua vida. Se isso realmente é algo necessário, passar por cima de alguém. Aparentemente pro Snow isso não faz muita diferença. Mas um momento bom aparece. Lucy Gray vence os jogos. Não sei como, porque enquanto eu lia os livros, eu achei que ela ia ser a primeira a morrer. Ela é muito inteligente, mas, gente, existiam pessoas bem mais altas e fortes do que ela. Às vezes eu fico pensando das outras pessoas que venciam e como elas tinham aquelas casas muito pica. Daí, só que eu não vi em nenhuma parte, nem do filme e nem do livro, onde que a Lucy morou. E eu ficava pensando se ela tinha uma casa muito pica também, quando ela voltou pro distrito. Gostaria de pensar que ela morou numa mansão. Mas o que o Snow achou que ele ia se transformar, ele poder fazer a faculdade dele, porque eu não sei se eu comentei, o ensino médio do Snow era gratuito na capital. A faculdade e o resto das coisas eram pagas. Então ele tinha que pagar pela faculdade, o que não era uma coisa muito viável, porque ele não tinha dinheiro nem pra comer e nem pra pagar a hipoteca da casa dele. Mas ele foi rebaixado, virou soldado. O que ele ficou muito desesperançoso. Eu não sei porque eu tô falando assim. Mas eu não me lembro como que os soldados se chamam. De alguma coisa que eu não me lembro.
Mas para os olhares do Snow foi muito bom, porque ele foi colocado pro Distrito 12, ser soldado lá do Distrito 12. E pelo menos lá ele comia e tinha pelo menos um salário, diferente dele morando na capital. Daqui era uma situação bem mais problemática, ele tava morando no Distrito 12, mas pelo menos ele era CLT. Assim, com ele no Distrito 12, ele começa a ter um relacionamento mais profundo com a Lucy Gray, agora que eles têm mais tempo. É por isso que eu achei que ele tinha um relacionamento, porque eles estavam tipo, e do outro lado, era legal. Era divertido de ler, tipo assim, amor jovem. Independente de toda a merda que estava já acontecendo em background da história, amor jovem. Mas para, em minha defesa, olha o tamanho desse livro. É muita coisa que está acontecendo, são 500 páginas. Então, acontece muita tragédia, não vou negar, mas amor jovem. Mas, nesse paralelo que ele tá tendo um bom relacionamento com a Lucy Gray, ele está tendo umas decisões extremamente questionáveis, tendo que trair até mesmo o único amigo que ele tinha. E foi aí que eu comecei a odiar o Snow. Demorou. Eu sei. Ele matou meu personagem favorito. Puro preconceito. E inveja. E outras coisas também que meu personagem fez que eu não quero botar em jogo agora. Pra mim, na minha cabeça, eu não dou a mínima se você é uma pessoa babaca. Realmente não me importa. Só seja babaca com outras pessoas. Isso eu falo do universo de livros e outras coisas correlacionadas. Seja babaca com pessoas que você não tem intimidade, que você não passa horas conversando sobre um relacionamento, ou que você abre pelo menos algumas partes de você, ou que essa pessoa te considere muito e que tá do seu lado por muito tempo e que tá compartilhando os segredos com você. E foi neste momento que eu acabei não gostando do Snow, porque ao meu olhar ele era só um babaca, tipo assim, ele era só uma pessoa ruim. Tudo bem, porque eu sei que era um livro de uma pessoa ruim, uma pessoa desprezível, mas a história leva como ele não é tão desprezível assim. Eu, pelo menos, vi nesse ponto de vista. Se torna e vai se tornando cada vez mais desprezível, até o momento que as ações dele se tornam tão questionáveis e desprezíveis que ele sabe que trair o melhor amigo dele é a melhor opção pra ele, pra que ele tenha a ascensão social que ele tanto deseja. E o final tem uma reviravolta muito boa. A Lucy dá um perdidão nele muito louco. Daí ele não tem mais alguém que se importe, aparentemente. Não sei muito bem se ele já se importava com a Lucy Gray. Eu acredito que não. Na verdade, pra mim, ele gostava da Lucy Gray pelo um reflexo de algo que ele não tinha, que era empatia e compaixão. E a Lucy Gray era uma pessoa que o Snow nunca poderia ser. É uma pessoa comunicativa e divertida e amável, e o público ama ela. E são coisas muito diferentes, porque quando coloca a Lucy num palco, o povo aplaude. Coloca o Snow num palco, a gente sabe o que aconteceu no final. E assim ele se torna o reflexo de todas as ações que ele fez em toda a vida dele, né? Ao redor dessa história, pelo menos. No começo, ele é uma pessoa ruim, nunca vou dizer que ele não era, mas pra mim ele era uma pessoa suportável. Só que agora, ele é uma pessoa ruim e não é uma pessoa suportável. É uma pessoa desprezível. É uma pessoa que se tornou, sei lá, um monstro. Ele não tem humanidade alguma. Ele não tem empatia alguma. E a sua ambição o levou ele pra tão longe. No começo, eu acredito, pelo que eu li em minhas interpretações do livro, ele queria ter uma ascensão social, tanto não só pra ele, mas também pela família. Que ele tinha uma prima que gostava dele, e eles tinham um carinho um pelo outro. Mas a gente sabe também o que a sua ambição levou. Não ter mais relacionamento com a prima dele, que o apoiou também por muito tempo. E não são coisas que estão no livro, a gente sabe. Na verdade, foi as primeiras coisas que a gente descobriu. Foi ao redor dos filmes e dos livros de Jogos Vorazes. Daí, meio que a história acaba dele se casando com uma menina que tem nada a ver, que ele nunca gostou na vida dele, lá na capital, e mais pra frente ali, Presidente Snow, né, galera? Fez a faculdade que ele queria. A história, ela aprofunda muito na ética e na moral dos personagens. Na verdade, não tem um personagem que não tem uma ação questionável. Não tem uma pessoa que se salva. Então aí cada um vai enfrentando
tendo seus próprios dilemas aí, pelos seus próprios interesses, ele foi perdendo sua humanidade e se tornando uma pessoa totalmente desprezível e tudo que importava pra ele era o controle. Tanto que a gente vê a história pela perspectiva do Snow. Então eu acho muito legal como o livro ele brincou com isso. Como ele deu essa, tipo, será que ele tá gostando de alguém? Tipo, em relação com a Lucy Gray, né? Tipo, será que ele tá realmente gostando da Lucy Gray? Eu acho que sim, né? Porque eu tô vendo o que tá passando na cabeça dele. E, tipo, ele te engana. Ele engana até o leitor. Eu achei uma jogada muito, muito boa. Mas eu já falei demais. Então, se você leu o livro, então me fala um pouco da sua experiência, porque eu realmente gostaria de saber. Se você gostou de mim até o final desse vídeo, eu espero, por favor, que você se inscreva no canal e que você dê o seu like. E são coisas realmente muito importantes pra mim. Um beijo.